que são rodadas, Gilberto? Bom, dizem os antropólogos que o homem é um ser grupal, ou seja, o homem precisa agrupar-se para manter entendimentos daqueles padrões que consideramos uma vida sadia. Já os sociólogos dizem que na sociedade os iguais se atraem, ou seja, pessoas de iguais razões de vida acabam convivendo juntas, se aproximam. Aí notamos uma situação contrária ao mundo físico, onde diz, como sabemos, que os opostos é que se atraem. Nós, radioamadores, já constituímos um grupo. Temos em nossa prática do dia a dia um outro tipo de agrupamento. Quando vamos ao ar, através de nossos equipamentos, acabamos conversando com um amigo. Amigo este que foram conquistados através de nosso meio. Conversamos, trocamos ideias, trocamos experiências, prestamos serviço ao outro. Enfim, estamos como que sentados numa grande sala onde nossos corpos estão distantes, mas nossa intelectualidade estão frente a frente. Em função do tema que se trata nesta grande sala, que se pode conversar com duas pessoas, tão somente podemos em pouco tempo formar um grupo assim mais antigo e tradicional serviço do radioamador, que são as rodadas. Gilberto, e como é que são formadas essas rodadas? Bem, as rodadas são formadas de reuniões de pessoas, por exemplo, às 5 horas da manhã existe uma chamada a rodada do chimarrão, onde eles, tomando aquele chimarrão, a bebida tradicional gaúcha, eles ficam batendo aquele papo. Outras se reúnem no meio-dia para bater um papo antes do almoço. Outras rodadas, as chamadas do aperitivo. Outras se reúnem após o almoço. Também temos uma após o almoço de muitos anos, muito famosa, é a Brasil Unido, que é uma rede de integração nacional. Outros se reúnem no chamado chá das 5. À noite, temos grandes rodadas. A rodada do BCG, chamado o Chopp Gelado, tem a rodada da Patrulha da Madrugada, tem a Transamazônica e, enfim, tem diversas rodadas que nós aqui do Rio Grande do Sul não conseguimos captar devido à propagação. Elas são formadas com um serviço de utilidade pública, uma atividade prestadora de serviço, fazendo o tráfico de informações, localizando pessoas, procurando remédios, furtos de automóveis e etc. As ditas rodadas podem-se envolver estações de regiões relativamente pequenas, como o nosso estado, por exemplo. Ou podem ser de caráter internacional, envolvendo estações de diversos países. Gilberto, e quais são essas rodadas? Bom, as rodadas, nós podemos citar no momento atual do radioamadorismo, as rodadas, algumas que nós já falamos, que são essas rodadas das 5 horas da manhã, a rodada do café da manhã, a rodada do almoço. Cada rodada tem a sua finalidade, ou para um bate-papo, ou para um serviço de utilidade pública, como nós chamamos. Temos essas rodadas do meio-dia, que também existe a Patrulha do Meio-Dia, que é a integração também nacional. A rodada da Arco, aí do Rio Grande, que é mais estritamente regional. Temos a Brasil Unido, que na verdade é internacional, porque entra muita gente da Argentina e do Paraguai. Além das rodadas tradicionais, que já se firmaram em relação ao horário, costuma-se formar aos participantes que as constituem, temos também as rodadas eventuais, que se formam por razões mais variadas. Recentemente, vimos um dos motivos mais interessantes a atrair os participantes nesse tipo de convívio. Um colega que estava conversando com outro, ele disse no rádio que através da janela estava vendo um disco voador. E aí ficou aquele bate-papo, entrando gente cada vez mais e mais, cada um tendo a sua ideia a respeito do disco voador. Então,
são motivos que levam a gente a bater aquele papo. Também tivemos uma grande rodada que nos deixou uma saudade imensa. Foi o Adeus às Sete Quedas, que nos deixou bastante triste, com muita saudade. Na tragédia do México, por exemplo, também foi formada uma rede, rede não deixa de ser uma rodada, foi uma rede de emergência, que familiares daqui do Brasil, daqui do Sul, queriam informações a respeito dos seus parentes lá no México. E nós tivemos a oportunidade de servir muitas famílias aqui, tanto aqui do Rio Grande como de outros estados, sabendo notícias de parentes, que é uma coisa que para nós, na verdade, é um serviço de utilidade pública. Nós temos também, existe outro tipo de rodadas, que são os concursos, que concurso nada mais é do que uma rodada, mas com determinadas finalidades. Por exemplo, nós temos aqui o concurso Farroupilha, nós temos o concurso Samuel Morse e o famoso, para nós brasileiros, o concurso Padre Landel de Moura e Pedro Alves Cabral, levado ao ar sempre no dia 22 de abril. Talvez, se pedíssemos a um arquiteto urbanístico ou a um sociólogo a opinião sobre o fenômeno das rodadas, talvez obtivéssemos dele o enfoque de que o convívio intenso via rádio, para trocar e ganho de experiências e emoções, seja substituído para um encontro diário durante milênios e milênios que a humanidade cultivou. As pessoas convivem e se encontravam quando habitavam pequenas aldeias e, mais recentemente, pequenas cidades. Nos tempos já passados, a rua era do povo e não do automóvel. Hoje, as grandes e médias cidades perdemos tudo isso. Fala-se da solidão no individualismo, o ato desnecessário, pois nós os testemunhamos todos os dias. Assim somos obrigados, pelo sadio raciocínio, a concluir que rodadas se constitui um alimento à necessidade humana de agrupar-se, tirando aí os indivíduos dos muitos valores da sua autoafirmação. Constitui-se, portanto, quando bem conduzida, valor de terapia social. O rádio tem todas as características para se fazer competições. PY3 CEM, Oliveira. Os radioamadores fazem torneios, Oliveira? Tradicionalmente são feitos torneios no país e fora dele também, patrocinados por entidades e associações, e que servem para justamente testar o adestramento do pessoal na área técnica, enfim, fazer aquele teste de antenas, teste de equipamento, para alcançar uma certa distância. Pelo visto, Oliveira, já é tradicional a realização desses concursos. Quais os mais significativos no Rio Grande do Sul? Bem, na área do Rio Grande do Sul nós temos apenas, e é lamentável que se diga isso, mas temos por enquanto a apresentação do concurso Farroupilha, que é patrocinado pela Casa do Radioamador Gaúcho, e na verdade é o único conteste que nós temos na área do Rio Grande do Sul. E no Brasil, Oliveira, que concurso que a gente tem? Bem, já no Brasil a coisa muda um pouco de figura, torna-se até, poderíamos dizer até que é satisfatório, porque nós temos vários concursos. Nós teríamos como primeiro da lista para citar, no caso do concurso Verde e Amarelo, patrocinado pela Escola de Comunicações do Exército. Nós teríamos o concurso Almirante Marquês de Tamandaré, patrocinado pela Marinha do Brasil. E teremos também o concurso da Aeronáutica, do Salvo Aero,
patrocinado pelo Salvo Aero do Recife. São estes os mais destacados, assim, em termos de radioamadorismo e concurso de radioamadorismo. E os brasileiros, Oliveira, participam de concursos internacionais? É que eu saiba, muita gente do Brasil participa de concursos internacionais, muito embora com menos chance, é lógico, porque os concursos lá fora tem gente com muito bons equipamentos e também a distância, né? Isso, de certa forma, é um obstáculo, digamos assim, para o radioamador brasileiro, o radioamador gaúcho, enfim, todo aquele que se aventura a participar de competições lá fora. Uma outra coisa, Oliveira, nós estamos vendo aí inúmeros troféus sobre a mesa. São troféus que você conquistou na sua, vamos dizer assim, na sua trajetória de radioamador. E, então, pelo visto, esses concursos distribuem prêmios. Sim. Geralmente, os concursos oferecem alguma premiação para aquele que vier a ser o vencedor. É lógico que depende muito do concurso. Eu exemplificaria, por exemplo, o concurso verde-amarelo. Ele, além de lhe oferecer de equipamentos, até troféus, né? E outros concursos como os do Rio Grande do Sul, que no caso aqui se oferece troféus, diplomas, enfim, esta infinidade de prêmios que estão vendo aí, que a gente conseguiu já de competições realizadas. E, Oliveira, e aqueles que não tiram o primeiro lugar ou o segundo lugar, como é que fica no concurso? Bem, esses geralmente, eles recebem o diploma de participação. Esse diploma de participação que não especifica o lugar que ele tirou, mas que ele lhe outorga, digamos assim, o diploma de participação naquela competição realizada. Seria basicamente isso aí, a premiação dos demais, fora de... Geralmente a premiação é até quinto lugar. Fora do quinto lugar em diante, então, são outorgados os diplomas. E o que é um contest, Oliveira? Muito usada essa palavra. Pois é, o contest, ele tem uma diferença em relação ao concurso. O contest é feito sempre visando contato. Não existe dentro do termo contest, não existe uma estação-chave, não existe multiplicadores, não existem estações especiais que outorguem mais pontos. Enfim, contest é simplesmente fazer contatos, e quanto mais contatos, melhor. É uma competição, então, em que se procura fazer um volume crescente de contatos. Um volume crescente, exatamente isso aí. Colocou bem, é função do número de contatos que a pessoa vem a fazer, que o radioamador vem a fazer dentro da competição. Oliveira, você como uma pessoa tão premiada em concursos no radioamadorismo, teria alguma palavra, alguma mensagem a dizer aos companheiros radioamadores? Vale a pena participar de concurso, Oliveira? Vale muito para mim, principalmente vale muito. Porque ele tem dois aspectos. O primeiro, você quer saber se a sua estação está rendendo aquilo que você se propõe. Se ela alcança, se ela vai chegar no Nordeste, se ela vai chegar no Recife, lá, enfim. E o segundo aspecto, o aspecto emocional da coisa. Você reencontrar velhos amigos, amigos que você faz através do tempo, e que às vezes não chega nem a conhecer. Eu citaria o caso de 4KL, já falecido, um grande colega, que a gente, quando tinha dificuldade em fazer um contato com o Nordeste, ele intercedia, ajudava, o PYH6 e o Catan Itália, o Freire da Bahia. Enfim, são colegas que marcaram a presença deles nas competições em que nós participamos.
Então aí está um convite para todos os radioamadores, a exemplo do PY3CEM, se esforçarem em participar de concurso e trazer essa batelada de troféus também aqui para o Rio Grande do Sul. Boa noite. Quando duas estações de radioamadores entram em comunicação, elas o podem fazer de forma direta ou usando a reflexão da camada ionosférica. Assim, em função da curvatura da Terra, dois radioamadores podem efetuar um contato do tipo direto quando suas estações estão distantes, no máximo, de 80 quilômetros. Para distâncias maiores, os comunicados necessitam utilizar a ionosfera, que é capaz de refletir as ondas de rádio mediante certas condições. Uma onda de rádio é capaz de chegar ao Japão mediante saltos sucessivos propiciados pela reflexão ionosférica. Observem com atenção ao desenho. É possível atingir-se uma estação receptora com o sinal seguindo dois caminhos distintos. Um caminho curto, short path, e o caminho longo, long path. Veremos maiores detalhes disto um pouco mais adiante. Falamos em ionosfera, mas vamos ver o que é a ionosfera. Aprendemos em nossos bancos escolares que a atmosfera da Terra é composta por diferentes gases, principalmente o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, que em função de suas próprias características físicas, tendem a estratificarem-se em diversas camadas, segundo suas densidades, mantendo sempre em movimento devido a naturais incidências térmicas e do próprio movimento da Terra. Estes gases, como de resto toda a matéria, é composta de átomos. E eles estão em equilíbrio. Quando sujeitos à radiação ultravioleta emitida pelo Sol, eles perdem um elétron e o átomo fica em desequilíbrio elétrico, passando a se chamar de íon. Assim, a radiação ultravioleta provinda do Sol é o principal agente responsável pela formação da ionosfera. Aquele elétron que o desenho está mostrando, que a radiação ultravioleta eliminou, vai ser atraído por outro íon que busca o seu equilíbrio elétrico. Esta é uma operação contrária à ionização e se chama recombinação. Evidente que ela ocorre à noite, quando a atividade solar está bastante reduzida a nível quase zero. Aliás, o Sol emite constantemente inúmeras radiações, além da radiação ultravioleta. Emite raios X, raios cósmicos, etc. Já foi observado que a fonte dessas emissões são as manchas que se deslocam sobre o disco solar. Elas são em maior ou menor número, proporcionando maiores ou menores volumes de radiações. Fica fácil concluir que a ionização da ionosfera será a função da maior ou menor atividade dessas massas solares. Observatórios do mundo inteiro, desde a formação do nosso Rio Grande do Sul, vêm registrando os movimentos dessas manchas solares. A ionização não se realiza de forma igual e homogênea. Formam-se em camadas a diversas alturas da Terra. Nossos sinais de rádio são refletidos por essas diversas camadas, segundo as suas características próprias, e produzindo resultados distintos. Vamos analisá-las de baixo para cima, isto é, das camadas mais baixas para as camadas mais altas. Vamos começar pela camada D. Esta camada, muito conhecida com o nome de piranha, em determinadas épocas do ano, e sob condições especiais, ela aparece na ionosfera
numa altura variável entre 30 a 60 km de altura. São intensas e cuja característica é absorver as baixas frequências e as altas. Somente as atravessam com grandes perdas. Camada esporádica E, uma camada muito especial para os nossos companheiros que fazem VHF, que opera em 2 metros. Esta camada, conforme a estação do ano, conforme a hora do dia e a atividade solar, propicia comunicados de longo alcance quando se opera VHF. Aliás, no nosso Rio Grande do Sul, nós temos diversas situações de comunicados DX aproveitando essas camadas esporádica E. Existe uma camada E, chamada camada E1, Eviside. Como a camada E2, ela situa-se em torno de 100 km de altura. A camada E2, que é uma parte da camada E, chamada Kennelly, ela é produzida no horário do meio-dia, entre 150 a 160 km de altura. Permanece desde o alvorecer até o anoitecer. Para nós, radioamadores, a camada mais importante é chamada camada F, que se divide em 3 tipos conforme a altura que se situa. Camada F1, F1.5 e F2. A camada F, em função do horário, pode apresentar-se em situações bastante diversificadas. À noite, as camadas F1, F1,5 e F2 se unem formando uma camada só. A camada F1 tem o nome de Appleton e situa-se entre 200 a 250 km de altura. A camada F1.5 é uma camada muito tênue e ela tem essa nomenclatura mais para efeito de trabalho. E situa-se em torno de 250 km de altura. A camada F2 é a camada que mais distante se encontra da Terra e situa-se a uma altura de aproximadamente 400 km de altura e aparece constantemente durante o dia. À noite, essa camada F2 desce para uns 300 km de altura. É fácil concluir que nós, radioamadores, a nós não nos basta possuirmos equipamentos de rádio sofisticados, antenas de grande ganho, se a condição de propagação não nos for favorável. Daí ser de grande importância para todos os radioamadores conhecerem este assunto, propagação ionosférica, e principalmente conhecer a parte que se refere a dados relativos à operação aproveitando as melhores condições ionosféricas. Através de cálculos, é possível se predizer com relativa condição de certeza quais as frequências, horários e orientação de antena que nós podemos obter os melhores resultados. Estes dados, frequência, horário e direção de antena para indicar localizações de contato, são registrados num mapa chamado Mapa MUF. Esse Mapa MUF é emitido mensalmente na nossa Labre do Rio Grande do Sul e encontra-se disponível a todos os radioamadores. Quem o emite é o Centro de Estudos de Propagação Ionosférica, CEP, entidade da nossa Labre, e que é dirigida por um companheiro, Papa Yankee 3, Hotel Sierra, Horácio. Mas isto já é assunto por Horácio. PY3HF, Barcelos. Barcelos, o que é rádio escuta?
Colega Pivato, a Rádio Escuta nós poderíamos dividir preliminarmente em dois âmbitos. A Rádio Escuta profissional e a Rádio Escuta amadorística. Evidentemente nos interessa neste momento a Rádio Escuta radioamadorística. Ela é uma atividade exercida a nível particular por qualquer cidadão que se interesse por participar da ação e da aventura que acontece no espectro radioelétrico. Participar como testemunha e aprender, ter algum ganho cultural com esta atividade. E o aspecto legal do rádio escuta? Bom, a nossa legislação, ela enfoca o rádio escuta somente no âmbito da escuta dos segmentos radioamadorísticos do espectro. Ela não tem tratamento até o momento para a atividade de radioescuta dos outros segmentos. Mas, neste aspecto da escuta do segmento radioamadorístico, ela está muito bem enfocada, muito bem qualificada. Inclusive, as nossas autoridades atribuem aos indivíduos interessados nesta qualificação a terem um indicativo, um indicativo de chamado, um indicativo que qualifica, digamos, a sua estação, a sua atividade. E que modalidades que existem na condição de rádio escuta? Bom, o rádio escuta, como dissemos, nesse sentido amplo, amadorístico, porém amplo, ele se dedica à escuta de todo o espectro radioelétrico. E, em assim fazendo, ele pode ficar somente com os segmentos radioamadorísticos, ou poderá fazer a escuta dos segmentos onde acontecem as transmissões que nós chamamos de broadcasting, ou seja, de radiodifusão. Pode também se dedicar à escuta dos serviços de comunicação marítimos, aeronáuticos, as informações meteorológicas, a recepção de DX-TV, que nós assim chamamos, mas se refere à TV de longa distância, aos serviços das agências noticiosas e por aí a coisa não tem limites, porque o radioespectro está, digamos assim, plenamente usado dos mais variados tipos de serviço. E a cada um, o radioescuta poderá dedicar o seu esforço. E com relação às informações, publicações, etc.? Bom, o hobby tem digamos assim, a nível internacional, tem um grande desenvolvimento. Principalmente na Europa, e diríamos até mais focalizadamente nos países escandinavos, no norte europeu. Nós temos, entre nós, uma publicação chamada ACC. Alberto, fala-se muito em PX. O que é um PX, Alberto? Bem, PX, em rápidas palavras, é o seguinte: o cidadão vai ao comércio, compra um aparelho homologado pelo Dentel, destinado à faixa de cidadão, faz um requerimento no Departamento Nacional de Comunicações, consegue o prefixo, paga uma taxa no Banco do Brasil e está apto a operar o seu aparelho. Alberto, qual é a diferença entre um PX e um PY? Ou seja, entre um usuário da faixa de cidadão e um radioamador? Bom, as diferenças são diversas. Vamos, então, em partes. Como disse anteriormente, para ingressar na faixa de cidadão, apenas um requerimento ao Dentel e o pagamento da taxa de instalação, o cidadão está apto a operar o seu equipamento. Ao passo que, para ingressar no radioamadorismo, o cidadão deve prestar um teste sobre legislação, um teste de conhecimentos técnicos de eletricidade elementar e radioeletricidade elementar. E ainda fazer um teste de transmissão e recepção auditiva de código Morse. Apresenta seu documento, é aprovado, paga a taxa de instalação e está apto a operar na faixa para o qual ele foi habilitado. A finalidade do radioamadorismo. A finalidade do radioamadorismo consiste em treinamento próprio, intercomunicação e investigação técnica, a título pessoal, sem visar recompensa pecuniária ou objetivo
comercial. A faixa do cidadão se destina aos profissionais liberais, como o médico, entrar em contato com o seu consultório, com o hospital, com a empresa, com suas unidades de trabalho, e também para a transmissão de mensagens de emergência a curta distância, geralmente dentro da cidade, e excepcionalmente depois dos 800 ou 1000 quilômetros de distância. Hoje em dia, o radioamadorismo, digamos, a faixa do cidadão, consiste mais em contatos de lazer e mensagens de emergência. Tipos de emissão. No radioamadorismo, nós temos diversos tipos de emissão. Nós podemos emitir o sinal através de fonia, através de telegrafia, através de radiotelegrafia e SSTV, que é a emissão da imagem fixa, facsímile. Quanto à faixa do cidadão, nós podemos apenas emitir em fonia. O equipamento do radioamador pode ser artesanal, pode ser feito em casa ou pode ser adquirido no comércio. Ao passo que o equipamento do PX deve ser obrigatoriamente adquirido o equipamento industrial, já homologado pelo Dentel. Claro, observado para os dois casos as exigências técnicas de funcionamento. O alcance útil do radioamadorismo, conforme a frequência adequada que ele vai usar na oportunidade, ele pode se contatar com o mundo inteiro. Ao passo que a faixa do cidadão tem um alcance restrito, alcance local, digamos, de acordo com a topografia, 10, 15, 20 quilômetros. E, eventualmente, depois dos 800 quilômetros. A potência, como já disse o nosso entrevistado anterior, a potência do radioamadorismo é até 1000 watts. Ao passo que a faixa do cidadão, ele pode operar até 21 watts. Isso, em rápidas palavras, são as diferenças que nós encontramos entre o radioamadorismo e a faixa do cidadão. Vamos mostrar para os senhores telespectadores o primeiro transmissor de fonia e telegrafia do mundo, modelo Landel de Moura, e que foi padronizado por ele e patenteado no Brasil em 1901 e nos Estados Unidos em 1904. Este transmissor é uma réplica exata da patente de Landel de Moura em 1904 nos Estados Unidos. Ele foi construído pela nossa Cientec, a Fundação de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, tendo à frente o engenheiro Antônio Solano, e atualmente ele se encontra sob a guarda e propriedade da FEPLAN, Fundação Educacional Padre Landel de Moura. É realmente o único transmissor existente no mundo, a não ser que possa nos Estados Unidos existir outra réplica desse transmissor, porque Landel de Moura foi obrigado a construir lá nos Estados Unidos um desses transmissores para obter a sua patente. Vamos explicar o seu funcionamento de uma forma mais rápida e sucinta. É o transmissor, e aqui nós colocamos um receptor moderno, porque o receptor desse transmissor não foi possível ainda sua construção. E é feito, aliás, com um detetor especial chamado coesor ou descoesor de Branly. Então, senhores, aqui nós temos a fonte de alimentação do transmissor. É uma bateria que dá 9 volts de saída. Essa bateria é conectada a um alto-falante, um microfone, aliás, que é invenção especial de Landel de Moura, o que diferencia esse transmissor de todos os outros na época existentes. E este fone que ele usava para ouvir a sua transmissão.
Ao lado também está o manipulador, que faz naturalmente a telegrafia. O microfone, a fonia, e o manipulador, a telegrafia. Esse manipulador e este microfone estão ligados ao primário de uma bobina, chamada bobina de Ruhmkorff. O primário dessa bobina, quando age o microfone ou o manipulador, é excitado. Esse primário é excitado, esse condensador reforça essa excitação e induz uma corrente de alta tensão no secundário da bobina de Ruhmkorff. Esta bobina chamada de Ruhmkorff, que foi inventada por Ruhmkorff. E então, esta bobina, o secundário de alta tensão, que pode gerar energia até 20.000 volts, passa por esse condensador. Na época, esses condensadores eram cobertos por dielétrico de vidro. Dielétrico chama-se os isoladores entre as placas. Então, essa energia passa e vai até o excitador, ou centelhador. Esse centelhador, então, essas duas bolas agem por sistema de indução e também há o centelhamento entre essas bolas de metal. E aqui, havendo esse centelhamento, permite uma flutuação eletromagnética no campo eletromagnético. E essa flutuação no campo eletromagnético é transmitido por essa antena, esse fio que se chama uma antena que pode ser ligada externamente. E aqui é um terra. Nós vamos fazer uma pequena demonstração com este receptor moderno, que não permite que haja uma audibilidade suficiente para se entender a fonia, mas na telegrafia é possível permitir uma audibilidade através desse receptor. Então, Landel de Moura, quando fazia esse transmissor funcionar, ele usava esse tubo acústico. Tubo acústico que, sob a pressão do ar, como mostra os seus ouvintes, permitia que essa pressão do ar fizesse flutuar uma membrana aqui dentro que fazia o contato para a bateria dar a energia ao primário do transformador. Então vamos fazer uma demonstração da fonia que Landel de Moura levava ao ar através do receptor que nós não temos. Nós temos um receptor transistor, mas vamos mostrar a transmissão dando uma ideia rápida de que espécie de fonia ele fazia a transmissão, que não é audível por causa do sistema do transmissor, que não é o transmissor original, que era com o chamado coesor-descoesor de Brani. Vamos fazer uma demonstração. Ele, por exemplo, falava no bocal e colocava esse fone no ouvido para controlar a saída. Havia um controle de centelhamento que eu vou fazer aqui, ajustar. E os senhores podem ver o centelhador como lança uma chispa entre os dois eletrodos, permitindo uma alteração do campo eletromagnético. Aqui é que há a alteração do campo eletromagnético transmitido à antena. O sinal não é bem audível do rádio, visto que o sistema de transistor é diferente do coesor-descoesor do passado. Então, mostramos agora o sinal de telegrafia. O manipulador, o sistema que foi mais usado, sistema de manipulador. Esse sistema permitiu que o Brasil, em 1912, já tivesse 12 estações radiotelegráficas costeiras, sistema Landel de Moura. Como eu não sou radiotelegrafista, perdoem as palavras inteligíveis que estão saindo aqui. Mas é para os ouvintes terem uma ideia o que é telegrafia e ainda hoje pode ser usada através do transmissor de Landel de Moura. Aqui é fonia e aqui é telegrafia.
esta a descrição do transmissor de Landel de Moura de onda eletromagnética. Hoje utilizam para seus comunicados rádios de construção industrial. São rádios que compõem-se de alta tecnologia, incorporaram já altas tecnologias e proporcionam comunicados de altíssima categoria e em condições excepcionais. Mas a construção de rádio sempre foi para o radioamador um desafio. Aliás, esse é um dos objetivos do radioamadorismo, proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos de eletricidade e eletrônica. Dentro do radioamadorismo, construir rádio é um desafio que vem desde os fundamentos do radioamadorismo e até hoje. Evidente que essas construções não procuram fazer competição com os produtos industrializados. PY3BOQ, Bacelar. Fala-se muito no termo QRP. O que significa isso, Bacelar? O termo QRP quer dizer transmita com baixa potência. E nós temos sobre a mesa diversos instrumentos. Esse material que está aqui é construção tua? É construção minha. São projetos que foram desenvolvidos a partir de publicações de revistas especializadas, e sendo que este aqui, que é o mesmo aparelho, são excitadores de SSB, e que são munidos de um amplificador linear, como esse aqui, que então proporciona saída para o éter, através da antena, da emissão de rádio. Quer dizer que você consegue fazer comunicados de rádio, a voz e em telegrafia com esses equipamentos que você mesmo construiu? Consigo, perfeitamente. E que resultados você tem obtido, Bacelar? Bom, muito gratificantes. Eu já tenho obtido contatos bilaterais com todo mundo, inclusive com a potência de 3 watts com esse aparelho aqui. Eu já fiz Japão, com QSL confirmado, e via de regra tem toda a América do Sul, em fonia, na modalidade SSB, que é o que ele excita, com esse aparelho aqui. Uma pergunta importante para quem não é radioamador. Operar 3 watts, o que significa operar 3 watts? Qual é a vantagem que normalmente um operador opera? A média de potências é na ordem de 200 watts, né? E com amplificadores lineares se usa em torno de 1000 watts. Porém, é possível, dependendo da circunstância da faixa do momento, operar até com 200 miliwatts, que eu obtive um comunicado com 3 AGK de Porto Alegre a Capão da Canoa com 200 miliwatts. É um sinal mínimo. Ele era audível, mas realmente é realizável, né? Sim. E aquele aparelhinho que só temos uma placa ali, poderia dar uma explicação mais detalhada, que normalmente as pessoas curiosas no radioamadorismo gostam de saber alguma coisa, né? Realmente. Este aparelho aqui, ele é por si só um transmissor completo. Ele é munido de um oscilador de cristal de quartzo que cria a frequência contida no cristal de 7.000 kHz aqui, amplifica aqui e entrega ao ar com a potência de 8 watts. Então, Então, na verdade, por si só, ele é um transmissor autônomo, completamente. é possível fazer uma transmissão na faixa de? Neste caso aqui, 40 metros, mas 40. pode ser 80 e 20 metros. E você disse, Bacelar, que esse aí também pode ser parte daquele lá. Aí, retirando o cristal e transformando este circuito oscilador num amplificador classe A pela simples retirada de 2 peças, ele passa a amplificar o sinal produzido pelo excitador de SSB e larga esses 8 watts em transmissão.
Para aquelas pessoas que gostam de eletrônica, Bacelar, qual a mensagem que você colocaria para eles? Que a arte de fazer é muito gratificante, como também a arte de falar produz um radioamadorismo muito bom, porque é importante as duas modalidades, tanto se exercitar na prática de construir, como se exercitar na prática de fazer o rádio funcionar através do comunicado. Luiz Cabelo, PY3, Vitor Romeu. O meu assunto são as antenas direcionais. Só que antes disso, vamos fazer uma pequena explanação sobre o comprimento das antenas. O comprimento de uma antena é calculado pela fórmula velocidade de propagação das ondas em quilômetros por segundo, dividido pela frequência da onda em kHz. Vamos calcular o comprimento de uma onda de 12 kHz, 12.000 kHz. Então seria 300.000 dividido pela velocidade das ondas, que é 12.000 kHz, teremos uma frequência de 25 metros. Isso equivale a dizer que a cada 25 metros a onda completa um ciclo. Para haver um perfeito casamento de impedância entre o transmissor e a antena, descobriu-se que o melhor comprimento de antena era o que tivesse exatamente meia onda. A partir daí surgiu a antena mais popular entre os radioamadores, o dipolo. São antenas feitas de fio de cobre, alimentadas pelo centro, fixadas em altos mastros. Esse tipo de antena tem como característica irradiar seus campos elétrico e magnético no sentido perpendicular ao seu comprimento, conforme podemos ver no quadro. Essas antenas surgiram em função do grande comprimento relacionado com a baixa frequência utilizada na época. Com o avanço da eletrônica, foi sendo possível utilizar frequências sempre mais altas e, com isso, diminuir o comprimento do dipolo, que passou a ser feito em tubos de alumínio, que melhora o desempenho e tem uma melhor facilidade de fixação. Com o tempo surgiu o refletor, um pouco maior que o dipolo, colocado paralelamente a este, a uma certa distância. Ele impede que os sinais vindos do dipolo ultrapassem essa região, fazendo com que eles retornem no sentido oposto. Estava surgindo aí a antena direcional. Pois o lóbulo de irradiação passou a ser assim, concentrando toda a irradiação numa direção. E veio o diretor, também paralelo ao dipolo, só que um pouco menor. No lóbulo de irradiação, nota-se a diferença. Fechou o ângulo de irradiação, aumentando o alcance da estação. E vieram mais e mais diretores. Só que se percebeu que o ganho não era proporcional ao número de diretores. Nesse gráfico, nota-se que depois de um certo número, o ganho é quase irrisório. É comum no radioamadorismo dizer-se que a estação é composta da seguinte forma: 5% do transceptor do equipamento, 5% do operador e 90% de antena. E daí? Da onde tirar mais ganho? A solução foi empilhar várias antenas paralelas que estreitam o lóbulo e concentram mais energia irradiada numa mesma direção. Surgiu aí um problema. As antenas não poderiam estar fixas, visto que cada estação com que contactamos está numa direção diferente. Aí surgiu um problema. As antenas não poderiam estar fixas
uma vez que as estações estavam em várias direções. Foi o rotor que resolveu o problema. Através de sinais elétricos, o motor movimenta a antena e indica a direção numa rosa de ventos. Tudo que foi exposto até aqui é válido para sinais recebidos, ou seja, a direcional recebe os sinais com maior intensidade da mesma direção que os emite. Sinais vindos pelas costas e pelos lados são bastante atenuados e os sinais vindos pela frente são ampliados, aumentados sua intensidade. O mesmo pode-se dizer da log periódica, da quadra cúbica, da parabólica e tantas outras antenas direcionais. SS, Marcelo. O que é esse aparelho que nós temos na frente, Marcelo? Bem, esse equipamento que temos aqui à nossa frente é conhecido como um amplificador linear, um equipamento muito comum aos radioamadores. E o que são amplificadores lineares? Bem, como o próprio nome indica, um amplificador linear é essencialmente um equipamento que amplifica, ou seja, aumenta a potência de uma transmissão, aumenta a potência de um equipamento de radioamador, de um transceptor. Bom, ele tem a amplificação linear, ou seja, ele não introduz distorções na qualidade da transmissão do radioamador, do equipamento do radioamador. Ou seja, ele, além de amplificar, ele não destrói a qualidade da transmissão do nosso radioamador. Marcelo, e para que servem esses lineares? Bem, um amplificador linear é utilizado justamente para aumentar a potência de uma transmissão de um radioamador. Assim, no caso do radioamador precisar maior alcance e, assim, digamos, furar as condições de propagação, ou chegar no rádio de um outro radioamador em condições melhores de que terceiros radioamadores, ou em casos de propagação, de interferência, coisas desse tipo. Marcelo, uma outra pergunta. Em que situação ou em que situações são usados esses lineares? Em que o radioamador utiliza esses lineares? Normalmente, os sinais de rádio têm uma certa dificuldade para chegar no equipamento de rádio do outro radioamador. Bem, essas condições são ditadas por situações da própria atmosfera, da camada ionosférica, da ionização dessa camada em função dos raios solares. Então, normalmente, se a gente está empregando um equipamento de rádio com uma certa potência, o teu sinal de rádio pode chegar no outro lado, no outro rádio, que está te recebendo, que está te escutando, com uma intensidade menor do que tu esperava. Bem, nesse caso, tu precisa maior potência. Precisa ter um sinal de rádio mais potente. No caso, tu pega o teu equipamento de rádio e coloca um amplificador linear, que aumenta o teu sinal, aumenta a potência do teu sinal, para tu ter melhores condições de chegar no outro lado. Bem, normalmente é utilizado em condições atmosféricas ruins, de propagação, ou então nos chamados pile-ups, que são, no caso, uma estação difícil de ser encontrada, de ser escutada. Ela entra no ar e muitos radioamadores querem falar com ela ao mesmo tempo. Obviamente vai conseguir manter esse contato o radioamador que tiver um equipamento mais potente. Ou seja, normalmente o radioamador que estiver utilizando um amplificador linear, ele tem melhores condições de ser escutado por essa estação do que um outro que esteja usando o equipamento sem amplificador linear. Ou seja, ele é utilizado normalmente para melhorar as condições de recepção do outro radioamador com quem a gente está falando. Uma outra perguntinha, Marcelo. E quais são as vantagens do emprego desse linear? Já citasse alguma coisa aí? Correto. Complementando, então. Em função disso, dessas melhores condições de chegar ao sinal lá, isso já é a vantagem, vamos dizer, primária.
tu usando maior potência, tu tem melhores condições de ser escutado. Ou seja, o outro radioamador vai te escutar em melhores condições. Tu vai ter um sinal mais limpo, isento de interferências e com qualidade melhor. No caso, tu tem maior facilidade de chegar. Tu não precisa, por exemplo, ficar gritando no microfone ou procurando extrair o máximo de potência do teu equipamento de rádio. E, Marcelo, toda vez que se fala em vantagens, é interessante também se falar nas desvantagens. Existe alguma desvantagem no emprego do linear no rádio? Normalmente, tudo que tem vantagens tem desvantagens. Ou seja, se eu estou empregando maior potência, isso demanda maior consumo. Normalmente consumo de energia elétrica. É a mesma coisa que eu ligar um chuveiro na minha casa, eu vou ter um consumo maior. No caso, um amplificador linear, como ele tem maior potência, normalmente ele tem um consumo bem maior, bem mais elevado. Quer dizer, em função do tempo de utilização, que ficar com o equipamento ligado, tu vai ter maior consumo. Bom, esse amplificador linear, ele, além disso, ele pode, por exemplo, em função de desajustes no equipamento ou de algumas outras condições, provocar interferências. Interferências, assim, em outros equipamentos, tipo televisão ou algo parecido. Vamos dizer, a última desvantagem, que não é tão grave, seria o fato da pessoa estar exposta a um campo de radiofrequência maior, um campo eletromagnético muito forte. Dependendo do equipamento, das frequências que for utilizado, pode se tornar prejudicial. Marcelo, nós temos o equipamento aí, nós temos um painel na nossa frente. Poderia dar um flash rápido do que constitui esse painel? Por exemplo, temos 2 mostradores ali. Bem, isso já seria mais assim a título de operação do equipamento. Mas vamos lá. Nós temos, como em qualquer equipamento eletrônico, uma chave de liga-desliga, normal, ou seja, o equipamento estaria ligado, o equipamento estaria desligado. Uma outra chave de operação ou stand-by, que seria, no caso, durante um período prolongado de recepção, o radioamador não precisaria deixar a chave em operação, ou seja, o consumo do equipamento reduz. No caso, uma chave que comuta um medidor, que através dos instrumentos no painel, o radioamador pode avaliar as condições da sua antena, no caso, através desse medidor. Esse outro controle também faz parte desse mesmo sistema de medição, sistema de análise da antena. No caso, ele mede a relação de ondas estacionárias presente na sua antena e no seu sistema irradiante. Bem, temos a sintonia de placa, a comutação de banda e a sintonia da antena, ou seja, a carga. Isso, em termos técnicos, significa a sintonia do filtro de saída do equipamento para a frequência e para a faixa de frequências nas quais estamos utilizando. E o ajuste de carga nos dá a possibilidade de controlar a potência transmitida no momento. Através dos instrumentos se monitora todo o funcionamento para evitar problemas de não linearidades ou mau funcionamento, excessiva potência, coisas desse tipo. Uma pergunta a mais, Marcelo. E quanto à ética operacional do linear? O linear, ele nos dá uma potência muito maior. Em termos de recepção das pessoas que estão nos escutando, o amplificador linear provoca um sinal muito forte, uma recepção muito forte. Isso pode ocasionar espalhamentos dentro da faixa em pessoas que estão muito perto da estação, pessoas que estão nos recebendo com um sinal muito forte. Bom, o camarada que opera o linear tem que cuidar para evitar de ficar muito perto de estações que estão operando com potência mais baixa, porque normalmente ele provoca o espalhamento e provocará interferência, né, no comunicado desses outros radioamadores. Então, nesse caso, existe um certo compromisso. O radioamador deve evitar usar linear, por exemplo, numa banda congestionada, onde tem muita gente falando. A não ser em condições de necessidade mesmo. Um outro problema seria também quanto à interferência, porque como o linear ele põe muita radiofrequência, muita energia eletromagnética,
ele pode causar interferência em televisores dos vizinhos ou coisa parecida. Então a ética recomenda que o camarada evite de usar o amplificador linear no caso de, por exemplo, ele tomar conhecimento que há interferência com televisores ou equipamentos de vizinhos. É uma questão de manter a boa vizinhança, que o radioamador sempre deve ter isso em mente. Eu acho que não, em termos disso, seria o essencial.